Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Consciência. Essa é a nossa terceira live da série. Na primeira, a gente falou sobre o trauma, né? O que é, de onde vem, como e quando ele se instala no nosso corpo, né? Na nossa mente. Depois, a gente falou sobre as feridas, né? E também as máscaras. Bom dia, Sônia, bom dia, Vaneide. E aí a gente falou, né, me perdi aqui, fui dar bom dia pessoal, bom dia Vitinho. A gente falou sobre os traumas, depois a gente falou sobre as feridas emocionais e as máscaras que a gente utiliza, né, para poder sobreviver a tudo isso. E aí, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre aonde tudo isso vai parar, né, quando a gente não olha para esses traumas, né, para essas feridas. Então, o tema da nossa live hoje é: o corpo fala o que a gente cala. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe, né? A doença no corpo físico, ela é o penúltimo estágio de manifestação do trauma. Ou seja, antes de chegar no corpo, o trauma ele já estava ali em outras camadas, né? Os chamados corpos sutis. E ele estava ali tentando falar com você, só que você não o escutou. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, olha só, lá na live 1, a gente falou que trauma é o impacto emocional que uma determinada situação deixou em você. E esse impacto, ele pode vir desde a gestação, né, quando o bebê sente ali, né, as impressões da mãe, né, esse bebê capta ali o campo energético da mãe, e pode vir também da infância, enfim, né. Só um minutinho, gente. Na fase de infância, através de críticas, rejeições e etc. E o que acontece, né, com esse trauma? Ele não desaparece, ele não fica só na sua mente, ali na sua cabeça. Ele não fica só na sua memória, ele vai alojando em camadas e vai descendo. E se a gente não olha, ele vai descendo mais até chegar no corpo físico, né? E aí, quando ele chega no corpo físico, ele se manifesta na forma de doença. Mas a doença, ela não é o começo, ela é quase o fim de um processo que a gente ignorou por anos, tá? Por que eu falo o penúltimo estágio e quase o fim? Porque o último estágio seria a morte, tá? Então eu vou te explicar aqui de forma bem simples para você entender. Existem camadas que são chamados corpos sutis, né? Então olha só, a primeira camada é o nosso corpo emocional, é onde o trauma chega primeiro. Então você sente uma emoção, por exemplo, um medo, uma tristeza, uma raiva, vergonha, algo que não foi acolhido. Mas muitas vezes a gente não sabe lidar com essa emoção e aí a gente engole isso, né? A gente fala, isso vai passar, e aí a gente vai empurrando para debaixo do tapete. Nós temos a segunda camada, que é o corpo mental, porque se a emoção não foi acolhida, ela sobe mais um pouco, ela vai para a mente, e aí ela vai virar um pensamento repetitivo, uma preocupação, uma ansiedade, né? E aí vem aquelas perguntas, por que isso aconteceu comigo? Nossa, eu não merecia isso, eu não vou conseguir superar. E aí a mente começa a criar histórias e a gente vai ficando preso nessas histórias, né? E aí nós vamos para a terceira camada, que é o nosso corpo energético. E se a mente também não resolveu, o trauma vai para esse campo energético e aí você começa a sentir cansaço, falta de vitalidade, desânimo, aquele peso que você não sabe de onde vem, sabe? Aquela sensação de que algo está te travando. E aí nós temos a quarta camada, que é o corpo físico. Então, se nada foi olhado nessas camadas anteriores, o trauma chega no corpo físico e vira dor, vira inflamação, vira um nódulo, vira uma gordura, vira um tumor, vira uma doença. Quando ele chega no corpo físico, dói. E é caro pagar por isso. É demorado, é difícil, porque o corpo físico é o último recurso que o seu sistema tem para te chamar a atenção. Então ele grita porque você não escutou os sussurros que ele deu. Então pensa assim, no começo, o trauma, ele sussurra. É aquela sensação estranha, aquele incômodo, aquela tristeza que vem do nada, e você não escuta, e aí ele vai e fala um pouco mais alto. Aí vem a ansiedade, a irritação, a insônia, aquele pensamento recorrente, e você não escuta de novo. Aí ele começa a gritar um pouco mais, vem aquele cansaço extremo, a falta de energia, aquela vontade de sumir, e você continua ignorando. E aí o que ele faz? Ele berra. E o berro é o quê? A doença. Aí você vai no médico, toma o remédio, faz até uma cirurgia se precisar, mas a causa continua lá, porque você não olhou para onde começou lá atrás. Você não olhou para o trauma, você não olhou para a emoção não acolhida.
Você não olhou para aquele choro que não foi chorado. Então o corpo, ele só adoece porque a sua alma cansou de pedir atenção. E aí vem para o corpo para quê? Para você tomar uma atitude, né? E muitas vezes a gente não toma melhor. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, tá, para vocês. Eu vou falar de algumas doenças aqui, tá? E, claro, a gente sabe que existem várias para abordar, mas nós vamos falar daquelas que são mais recorrentes, tá? E então, a gente vai falar, por exemplo, do câncer, né? O câncer, biologicamente falando, é a multiplicação desordenada de células. São células que perderam a sua capacidade de ouvir o comando de parar. Então, metaforicamente, ele começa pequeno, silencioso, e ele vai crescendo, vai crescendo. Então, o câncer, ele fala de uma raiva reprimida, de uma mágoa antiga que você não olhou, algo que ficou aqui entalado dentro de você e foi se proliferando. É o seu corpo dizendo, se você não parar por vontade própria, eu vou te parar. E aqui entra um ponto muito importante, porque não é o que acontece com você, é o significado que você dá àquilo que te aconteceu. Nós já falamos isso lá atrás, na primeira live. Então, assim, duas pessoas, elas podem viver a mesma situação e o corpo vai responder de forma completamente diferente. Por quê? Porque cada uma sente, interpreta e elabora de uma forma. Então, quando a gente olha para os tipos mais incidentes de câncer, isso fica muito evidente, né? Por exemplo, o câncer de mama, ele fala sobre o cuidar, nutrir, proteger. Ele está ligado àquela sobrecarga emocional, àquela doação excessiva sem retorno, aquele apego, né, o abandono de si. É o seu corpo dizendo, né, já que você só cuida dos outros, eu vou criar um nó para você olhar para dentro. Percebe? Outro tipo de câncer aí muito comum, né, é o colo retal, que fala sobre soltar o que não serve. Está ligado àquela dificuldade de deixar ir, né? É o apego ao passado, é o ressentimento passado, aquela rigidez emocional. É o seu corpo dizendo, já que você não solta o que te faz mal, eu vou entupir o seu canal de descarga. E é assim, gente. Então, o que acontece? O câncer, muitas vezes, ele evolui até para uma metástase, que simboliza o quê? Algo que não foi elaborado a tal ponto que ele se expandiu. Então, é um conflito interno muito grande que se espalha como reflexo de algo que não encontrou resolução, nem vindo para o corpo físico. Nem isso foi suficiente para você olhar para isso, né? Então, assim, eu quero até ressaltar que essa leitura, ela é simbólica, ela não é científica, né? Na medicina real, esses cânceres, segundo eles, têm causas genéticas, hormonais, ambientais, né? Relacionadas aí ao estilo de vida, mas como ferramenta de autoconhecimento e reflexão emocional, né? Eu preciso trazer para você essa perspectiva, esse olhar, porque ele é extremamente poderoso, né? E aí, quando a gente traz isso para outras doenças, né, esse olhar de autoconhecimento, de reflexão emocional, a lógica segue a mesma, né? Não como regra, mas como uma possibilidade. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre isquemia cardíaca, né, que também é uma das doenças que mais afetam aí a população, né? Então, nesse caso, nós estamos falando de um órgão, né, o coração, que simboliza o amor, né? A emoção, a troca. Então pensa, né, uma pessoa que passou a vida inteira sendo forte, responsável, sustentando ali a família, resolvendo problemas, mas ela nunca falou o que ela sentia, ela nunca chorou, ela nunca se permitiu ser vulnerável. E aí ela vai o quê? Ela vai engolindo essa frustração, ela vai segurando essa dor e ela começa o quê? A viver mais por obrigação do que por prazer. E aí com o tempo ela vai se endurecendo por dentro, né? E aí o corpo fala, já que você não permite que o amor e as emoções fluam, eu vou restringir o fluxo. Percebe? Mas isso não significa que todo mundo que vive assim vai desenvolver um problema de coração. Foi aquilo que eu falei, depende de como a pessoa dá o significado àquilo que aconteceu a ela. Então, outras pessoas, numa mesma situação dessa, ela pode desenvolver uma ansiedade, ela pode desenvolver uma depressão, então depende de cada um, tá? Outra doença que eu quero trazer aqui para vocês é o diabetes, tá? Diabetes, ele está muito relacionado com a questão da doçura pela vida, tá? Então, está relacionado ao prazer, ao afeto. Então, por exemplo, teve até um tempo atrás, eu não sei se vocês se lembram, após a morte da Marília Mendonça, o filhinho dela, ele desenvolveu diabetes. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, né? E aí, assim, pensa no impacto emocional que uma perda tão grande pode causar numa criança, né? Então, assim, eu não estou afirmando um diagnóstico, tá? E nem estou te falando que foi só isso que aconteceu, mas a gente entender emocionalmente o que está por trás disso
faz sentido. Pensa, uma criança que perde a mãe, que muitas vezes é a principal referência de amor, de segurança, de acolhimento. Então, dependendo de como essa criança sente e interpreta essa perda, ela pode vivenciar isso como um vazio profundo, como se a vida tivesse perdido a doçura, né? E aí, dentro da psicossomática, o corpo pode responder exatamente nesse lugar simbólico, né? Alterando ali a forma como ela lida com o açúcar, né? É como se o corpo dissesse, né? Já que a sua vida perdeu o sabor, então eu vou trazer mais doçura para você. Percebe como que o corpo fala? Isso não é regra, tá? Que fique bem claro, senão você vai achar que toda criança que perde a mãe vai desenvolver o diabetes. Não. Já expliquei que cada pessoa reage de uma forma, mas isso foi o que foi falado, né? Lá nas redes sociais na época, que possivelmente pode ter acarretado a doença, né? Nesse menininho aí. E, assim, outras crianças, por exemplo, podem desenvolver ansiedade, pode desenvolver um sobrepeso, né, como forma de proteção. Enfim, nós temos várias formas de manifestação aí desse trauma, né. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que o trauma não é o que te acontece, é aquilo que fica dentro de você. E o sintoma, ele não vem do nada, né. E ele também não é uma sentença, ele é uma resposta possível dentro de uma combinação histórica emocional, né, dentro de uma interpretação interna, né, dentro da questão do ambiente, da predisposição biológica, isso tudo conta. Mas no final, né, das contas, o seu corpo está falando, e ele sempre vai falar daquilo que muitas vezes a gente não conseguiu sentir, não conseguimos expressar, né, daquilo que a gente não conseguiu elaborar. E assim, há quem diga que nem toda doença, ela tem esse fundo emocional, né? Existem fatores como a genética, né? Vírus, bactérias, acidentes, mas o emocional influencia muito na forma como o nosso corpo reage a tudo isso, né? E a psicossomática e a terapia integrativa, ela mostra que o nosso emocional, ele influencia muito e ele impacta diretamente no organismo da pessoa, né? Aquele estresse crônico, a ansiedade, o medo, isso tudo afeta o nosso sistema imunológico, né? E aí o nosso corpo fica mais vulnerável, né? Ou seja, o emocional ele pode até não ser a causa de tudo, mas ele é uma causa, é uma parte importante de como isso se desenvolve dentro de você, né? Então, por isso que quando você trata apenas o sintoma, você está tratando de forma incompleta. Pensa numa planta, por exemplo, que a raiz ali está apodrecendo. Você vai lá, poda e ela continua apodrecendo. Né? Você joga o veneno ali, que seria o remédio, né? E ela continua. Você troca de vaso e ela continua com o mesmo problema. Por quê? Porque enquanto você não olhar para a raiz, a planta vai continuar doente. E com o nosso corpo é a mesma coisa. Enquanto a gente não olhar para a raiz, para o trauma, para aquela emoção que não foi expressada, o padrão vai seguindo repetições, né? Ou você muda, né? Ou você olha para isso, né, para a raiz disso, né, desse problema que você está vivendo, ou você vai intensificar cada vez mais essa dor dentro de você, né? E ela vai se alastrando aí de uma forma que vai chegar uma hora que você perde o controle disso e aí a gente chega no último estágio aí, que é a morte. Então não adianta, né, a gente só tomar remédio, né, só cuidar dessa parte de fora, né? Claro que isso é importante, né, a gente fazer o tratamento médico. Hora nenhuma a gente fala que você não deva, né, fazer um tratamento médico, hora nenhuma. Mas não adianta você só tratar na medicina convencional se você continua acumulando mágoa, se você continua alimentando aquele ressentimento dentro de você. Entendeu? Não adianta. A raiz, você precisa tratar a raiz emocional do que alimentou aquele processo. Então, gente, não adianta, né? O seu corpo, ele é inteligente, ele obedece, e se você não muda o comando, né, ele vai continuar produzindo o mesmo resultado. Então, assim, o trauma, ele gera uma programação em você, e aí você começa a obedecer isso. Se você não muda essa programação, você não vai ter resultados diferentes, entende? Então, assim, foi aquilo que eu falei, a doença é o penúltimo estágio de um processo que começou lá atrás, e o caminho de cura, ele também existe, só que é um caminho inverso. Né? Não é só sobre tratar o seu corpo físico, é sobre você fazer esse caminho inverso. É sobre você olhar para essa doença e perguntar o que você está tentando me dizer. E a partir desse sintoma, você ir voltando a essas camadas, né? É fazer o caminho de volta. Né? O que pode ter travado a sua energia? Depois você passa para o mental, qual o pensamento repetitivo que eu alimentei, né? Que crença eu tenho? Depois você vai, né, para uma camada mais profunda, que é o seu emocional, né? Que emoção
que eu não me permiti sentir, que choro que eu não chorei, qual a raiva que eu não expressei. E finalmente você chega lá na raiz, lá no trauma, onde aconteceu lá atrás, né? O que esse trauma te ensinou a calar? O que ele fez que ele te ensinou a se proteger, né? É sempre o que eu falo, né, gente? É um processo. E existe um caminho, é o caminho de volta. Existe uma saída e ela é para dentro, né? É você fazer esse processo inverso. Esse é o caminho da verdadeira cura. Não é substituir a medicina, é sobre você complementar o que a medicina isoladamente não alcança e ela não vai alcançar, né? Então você precisa reprogramar a sua mente, você precisa desmontar a estrutura energética que sustenta esse sofrimento. Você precisa tirar esse comando automático que está rodando no seu sistema há décadas e instalar um novo programa, né? Um programa de segurança, de acolhimento, de expressão. E é exatamente isso que eu faço no meu trabalho. O meu trabalho não é sobre ficar remoendo o passado, nem substituir o médico. Isso a gente não aconselha, nem largar remédio, né? O meu trabalho é sobre te auxiliar a fazer o caminho inverso. Eu te ajudo a identificar o trauma que ficou esquecido, né? Reconhecer essa ferida, essa máscara que te mantém presa e fazer você entender que seu corpo, ele não é o seu inimigo. Ele está tentando te dizer através dos sintomas. E eu te ajudo a ir lá na raiz emocional da sua doença, reprogramar a sua mente, né? Desmontar essas crenças antigas e instalar novas no lugar, né? Eu te ajudo a fazer o seu sistema entender que é seguro você falar, que é seguro você ser quem você é, que você não precisa se proteger dessa forma, né? E quando a gente faz esse trabalho, o seu corpo começa a responder. Não é mágica, é fisiologia, é neurociência, é biologia. Quando o comando muda, a resposta muda. E aí os sintomas começam a diminuir, né? E a doença ela começa a regredir, né? A sua energia começa a voltar, a insônia melhora. O seu corpo não precisa mais gritar, né? Porque ele sabe que ele está sendo visto. Né? E se você tem um sintoma que não melhora, uma dor que os médicos não explicam, né? Um diagnóstico que de repente te assustou, né? Então, se você sente que seu corpo está pesado, está cansado, está inflamado, para, respira e pergunta: o que é que o meu corpo está tentando me dizer? Talvez nem seja só físico, talvez seja o seu corpo gritando o que você não fala. Pode ser um trauma antigo que ficou aí, que finalmente quer ser olhado. E talvez seja a hora de você parar de tratar só o sintoma e começar a tratar a raiz desse problema, né? Você continua indo ao médico, continua tomando o seu remédio, mas se você não tratar a raiz emocional, né, a causa disso não for olhado, o sintoma vai voltar. Ele pode até mudar de lugar, ele ir para uma outra parte do seu corpo, né? Mas ele vai voltar, porque ele está obedecendo um programa que está rodando na sua mente. Então você precisa desmontar a estrutura energética que sustenta esse sofrimento. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, embora tenhamos dentro de nós todos os recursos necessários para isso. Mas a gente às vezes não consegue, porque só força de vontade não adianta. Então a gente precisa de um trabalho terapêutico que vai na raiz, né? E é isso que eu te ofereço através do meu trabalho, né? Eu te ajudo a entender o que o seu corpo quer te falar. E se você, de fato, quer parar de repetir esses mesmos padrões, se você quer fazer esse caminho inverso, eu te convido a entrar em contato comigo, né, pelo direct, ou me manda uma mensagem aqui mesmo, pra gente poder conversar, sem compromisso, né, pra gente poder conversar e eu te mostrar como o meu trabalho funciona, como que eu posso te ajudar, né, porque o seu corpo, ele não precisa mais gritar, você pode aprender a escutar ele antes de chegar nesse ponto, né, e eu posso te ajudar com isso. Então, assim, não ignora. Não ignora os sinais, né? Esteja atento, se conecta mais com você, não deixa essa correria do dia a dia aí atrapalhar, né? Então, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para você. Existem outras inúmeras doenças que a gente, né, podia abordar, mas aí a live ia ficar muito extensa e não é o objetivo. Mas durante a semana, né, todos os dias eu vou colocar ali um post, um videozinho a respeito de uma determinada doença. E se você quer ver alguma específica aí sendo abordada, eu vou salvar essa live e aí eu te peço que coloque ali no comentário o nome da doença que você gostaria de ver sendo abordada aqui por mim, tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu te desejo uma excelente semana, ótimas reflexões. Então, se conecta com você, veja o que o seu corpo está querendo falar. E só assim você pode dar a ele aquilo que ele precisa, né? Aquele olhar que ele precisa, para que você possa caminhar de forma mais leve. E essa é a mensagem
do nosso Café com Consciência de hoje, tá joia? Então, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.